O que está acontecendo nesse momento, nos últimos 3 ou 4 anos, o movimento migratório da África para a Europa, para a Itália, principalmente, é uma sucessão de tragédias, é uma em cima da outra. É uma coisa que a gente não tem muita noção. Tá, assim, a quantidade de pessoas que vem morrendo, desses migrantes, que vem morrendo no Mediterrâneo, tentando chegar na Europa, é uma coisa difícil de você ter ideia. Os caras devem usar pequena embarcação também para atravessar. Eu vou dar um exemplo. No mesmo período, no mesmo dia, na mesma época que o mundo só falava dos 5 que estavam no submarino do Titanic, Sim. na mesma época, tinha afundado um barco no Mediterrâneo com estima-se 700 pessoas. Eles não sabem nem quantos eram. Lotado, eu vi. Eles sabem que 100 e poucos conseguiram sobreviver e foram resgatados. Os outros morreram. 700 pessoas num barco? Estima-se. Eles não sabem quantas pessoas tinham no barco. Era um barco, Tipo um barco de pesca adaptado para levar pessoas. É quase que um navio negreiro moderno, digamos assim. Lotado de pessoas, foi documentado, passou helicóptero, etc. E o barco afundou. O barco virou. Ao que tudo indica, nesse caso, ao que tudo indica, por uma abominável decisão da Marinha da Grécia. Porque a Marinha da Grécia, o barco foi localizado, a Marinha da Grécia mandou uma embarcação até o barco, tá? E aí começam as versões contraditórias. Tem a versão da Marinha e tem a versão dos sobreviventes. A versão da Marinha é que eles negaram, não queriam ser ajudados. Não queriam, embora o barco tivesse um problema, o barco tivesse a deriva. O barco já vinha dando seguidos problemas de motor. Parava, funcionava. Então já estavam numa situação dramática. Socorro. A Marinha alega que eles recusaram o socorro e mesmo assim ela tentou socorrê-los. Os sobreviventes, que eu acredito mais, até porque numericamente são mais expressivos do que os marinheiros gregos, né? Eles contam que não, que o navio rebocou eles de propósito, começou a puxar o barco deles de propósito, supostamente para tirar eles de águas da Grécia, colocar eles de volta em águas mais internacionais, de forma que talvez eles chegassem na Itália em vez de chegar na Grécia, e que ao rebocar o barco, ele provocou o emborcamento, provocou virar. O que faz todo sentido, tá? A operação de reboque é uma operação sempre muito delicada, muito complicada. Não é só jogar um cabo e puxar. Tá? Você compromete a estabilidade do outro barco superlotado, imagina, mais de 700 pessoas, é um peso absurdo. E se essas pessoas se movimentam, então aí a estabilidade acaba. Porque vai um bando para cá, o barco vira para cá. Então, ao que tudo indica, agora está havendo uma investigação. Esse caso, pelo menos, vai ser investigado, embora acho que não vai dar em nada, infelizmente, mas todos os outros praticamente não são. Está havendo uma investigação que vai tentar comprovar de que a Marinha grega teria causado essa tragédia. É uma tragédia, cara. Quase 600 pessoas. Estima-se, porque eles não sabem quantas pessoas tinham no barco, porque todo mundo sem adulto, criança, sem registro, sem nada, não tem nem documento muitas vezes. Mas essas tragédias no Mediterrâneo vêm acontecendo uma seguida da outra. É uma calamidade que está acontecendo. Deve ser mensal, semanal isso aí, né? O navio todo dia saindo é muita gente. É muita gente. É igual o coiote nos Estados Unidos. Exatamente. Todo dia tem gente querendo atravessar. Exatamente. Só que morre, sei lá, 100 vezes mais gente hoje em dia fazendo essa travessia do que tentando chegar nos Estados Unidos através da fronteira mexicana, entendeu? Que absurdo, cara. É uma situação muito precária. É o desespero, né? O desespero humano da pessoa sair do lugar que ela está e tentar chegar em outro para fazer a vida, que é o que leva as pessoas a entrar no leme do navio. Pô, isso aí não é noticiado isso aí, né? Até é. O que acontece é o seguinte, são tantas tragédias que uma abafa a outra. Não dá tempo de um caso ficar no noticiário porque já surge outro, entendeu? Assim, quase toda semana tem notícia de,
virou um barco, morreram 10. Virou um barco, morreram 50. Entendeu? É um atrás do outro. É em sequência. Pô, mas quando a gente fala virou um barco, virou alguma coisa assim, são essas embarcações precárias. Um barco Totalmente. mesmo. Hoje Totalmente. a gente tem uma segurança. Vamos pensar alguma coisa. Um Titanic de hoje em dia realmente é extremamente seguro. Muito. Né? Não tem. Muito. Essa já fala de um barquinho. Transatlântico. Ele não foi projetado para atravessar um mar. Não, de jeito por nenhum, exemplo. muito menos para transportar pessoas, né? São barcos de pesca que eles arrancam tudo lá para encher de gente e cobrar de casa por cabeça $1.000, $2.000 para atravessar. E assim, coisas muito perversas. Tem um caso que aconteceu logo no início dessas migrações aí. Teve um caso que aconteceu que digamos, vamos chamar de coiote, né? Os Sim. marítimos lá, pirata, na verdade, ordinários. Que eles sabiam que eles estavam que eles seriam abordados pela guarda costeira da Itália, já estavam próximos. Eles sabiam que ia dar ruim para eles, e eles simplesmente deixaram o barco em movimento e saíram fora do barco. E deixaram o barco ir sozinho, com as pessoas dentro. Rapaz. A Eles sorte pegaram um bote ali. A sorte das pessoas é que eles estavam com pouco combustível e o motor parou por falta de combustível. Porque os coiotes deixaram o barco acelerado, passaram para o bote, foram para o mar e deixaram o barco em frente com todo mundo dentro, que ele ia se esborrachar na costa e ia morrer todo mundo. Os caras fugiram, né? E é por aí. Ele ia matar mais um monte de gente. E lá é na por costa, aí, sei lá, entendeu? né? São os aproveitadores da desgraça alheia, né? Então, as pessoas estão desesperadas, aceitam qualquer proposta, embarcam em qualquer coisa